Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos começar aqui mais um culto. Vamos orar a Deus para que Deus abençoe este momento e também vamos orar por alguns pedidos que nós temos aqui. Amém? Então Deus abençoe você e a sua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, entregamos a Ti mais uma vez, ó Pai, este culto, ó Pai querido, este momento de adoração e de exaltação ao Teu nome. Que o Senhor seja glorificado e exaltado. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a cada pessoa que tiver acesso a esta transmissão. E que a Tua graça e o Teu amor seja com a vida dela, exercendo, ó Pai, sobre a vida de cada um deles, conforme aquilo que for ministrado aqui neste lugar. Senhor Deus, eu também te peço, em nome de Jesus, pela família do César, pelo Patrick, família, pelo José, o pai da Laís e os irmãos, pelo Aleluia família, pela Aline, vida espiritual e saúde, pela senhora Hilda, saúde, pelo Éder, cura da visão, pela Laís Nunes, trabalho e saúde, pela Ruth, vida espiritual, pela Lídia, vida espiritual, pela Yara, saúde, vida espiritual, pela Elaine, por saúde, pela Ivana, vida espiritual, pela Bruna e Léo, pela família e vida espiritual deles, pela Carla, Éder e Ana Júlia, saúde deles, e família também, vida espiritual, Dona Teruco, vida espiritual, Eliane, saúde, Ailson e Luana, vida espiritual e saúde, e pelo irmão Washington, saúde e vida espiritual. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um desses pedidos e que o Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, atenda, Pai, conforme a necessidade do Teu povo. É o que nós oramos, colocando tudo nas Tuas mãos, para que os Teus anjos nos guardem, para que os Teus anjos nos protejam e nos livrem de todo tipo de armadilha e de laço. E a Ti seja dada, Pai, em nome de Jesus, toda a honra, glória e todo louvor. É que nós oramos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, querido? Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir o livro Portal para a Vitória, que fica na amazon.com.br. Você digita lá Portal para a Vitória e vai aparecer este livro que eu escrevi. Por enquanto ele está disponível somente no modelo digital. Então você pode ler no computador, no notebook ou até mesmo no celular. É um e-book, como é chamado. Hoje nós vamos falar, e tem bastante coisa aqui para falar, então vamos tentar ir bem rápido para não passar do tempo aí de 1 hora. Hoje nós vamos falar sobre por que estou deprimido. Por que estou deprimido? Tenho recebido ligações durante a semana e o mais comum que as pessoas estão falando que precisam de ajuda, que elas dizem que precisam de ajuda, é para exatamente pedir oração, porque estão deprimidas, tem algumas com síndrome do pânico, enfim, a depressão, nós já falamos sobre ela há pouco tempo. Na depressão que eu disse, os 4 choros, para vencer a depressão, você pode encontrar lá no nosso canal do YouTube, da Igreja Cristã Brasa Viva, e assistir. Então hoje eu vou falar de depressão, mas eu não vou falar do principal fator que causa a depressão. Isso conforme o que eu entendi, o que eu atendi, pela minha experiência, daquilo que mais chegou para mim. O principal fator que causa a depressão são questões ou traumas não perdoados. Então é a falta de perdão. Mas como eu já tratei desse assunto lá naquele vídeo, você pode entrar no YouTube e assistir. Se chama Os 4 Sonhos para Vencer a Depressão. Hoje eu quero falar do porquê, de mais algumas causas, de mais algumas coisas, circunstâncias que fazem com que a gente entre em depressão, mas não vou falar sobre a falta de perdão, que é o principal. Amém? Então eu vou falar de mais alguns pontos. E gente, que causa depressão são diversos pontos. Eu estou tentando aqui falar com vocês os principais, e hoje eu vou tentar falar dentro do tempo que a gente tem aí limitado de 1 hora, tentar falar sobre alguns outros pontos que na nossa vida também ajudam a causar depressão.
Então eu quero tentar responder a você para que você saiba o porquê você está deprimido. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês que gera depressão em nós, você tem, para quem está no Facebook, pode acompanhar na tela também, para quem está deprimido, uma das coisas que causa essa depressão é a ansiedade. Ansiedade. Provérbios 12, 25, na primeira parte, diz assim: o coração ansioso deprime o homem. Eu vou repetir. É a palavra de Deus que está dizendo: o coração ansioso deprime o homem. Então, o coração ansioso, você sabe o que é o seu coração. No contexto aqui, são as coisas que você pensa, é a tua mente, é como você lidar com as situações, com as circunstâncias. O seu coração, aquilo que você pensa, a Bíblia chama o teu pensamento e a tua mente de coração. Então, quando ela diz para você não agir com o coração, ela está dizendo: pense melhor sobre o que você vai fazer. Então, Provérbios diz que o coração é ansioso, deprime o homem. E o que é ansiedade? Ansiedade é o medo excessivo do futuro. Em um termo geral, para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Isso é ansiedade. Eu já ouvi falar por aí que ansiedade é ausência de Deus. E se bobeasse, até eu mesmo já falei isso. Vou dizer para você que a ansiedade não é ausência de Deus, não. Porque nós temos visto muitas pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, que estão enfrentando a ansiedade, mas que têm um coração em Deus. A ansiedade, ela, como diz aqui, o medo excessivo do futuro, a ansiedade, ela causa em nós preocupações que não deveríamos ter. Então, eu não deveria, segundo a palavra de Deus, eu não deveria andar ansioso pelo dia de amanhã. A ansiedade é o medo do que vai acontecer em sequência, é o medo do que vai acontecer amanhã, é o medo do que vai acontecer até o final do mês, é o medo do que vai acontecer com alguma situação que você está vivendo, é o medo do que vai acontecer talvez com alguma enfermidade que você esteja, ou é o medo que você tem e sem saber do porquê. Mas você tem esse medo, e esse medo causa essa ansiedade em você. E o problema é que essa ansiedade, ela vai causar em você depressão. Então, por enquanto, eu estou falando só daquilo que está causando a depressão. O porquê você está deprimido. Então, uma das possibilidades é que você esteja deprimido por causa da ansiedade. Do medo do que pode acontecer ou do que você acha que vai acontecer amanhã. Isso que causa em você essa preocupação exagerada, sabe? Porque às vezes você tem tudo o que precisa hoje e ao invés de você desfrutar hoje, você está quase doente de preocupação por amanhã. Então, eu lembro bem do meu pai, e minha mãe ficava brava com ele por causa disso. Mas eu lembro do meu pai que quando a gente passou necessidade e a gente não tinha nem sempre o que comer, meu pai, quando ele tinha um dinheirinho, ele ia no açougue e comprava lá 1 quilo de contrafilé, e que ele amava contrafilé, e ele pegava, então esperava todos nós comermos, e ele verificava quantos iam sobrar. Então, se sobrasse 2 ou 3 bifes lá, ele fritava tudo, os 2 ou 3 bifes, colocava lá na frigideira, misturava com um monte de cebola, e ele amava, e ele comia tudo. E a minha mãe ficava brava: mas e amanhã a gente vai comer o quê? E amanhã a gente vai comer o quê? E meu pai, ele conseguia, entre aspas, porque ele era um ser humano também, mas meu pai, que era também pastor, ele conseguia, naquele momento, saborear o contrafilé.
Se amanhã eu vou ter contrafilé ou não, eu não sei. Se amanhã vai ter ovo ou não, eu não sei. Mas que eu vou aproveitar este contrafilé que eu estou comendo aqui hoje, eu vou. Então, é a gente se desprender da preocupação exagerada com amanhã. A gente deve se preocupar com o futuro, e por isso não existe o planejamento. Mas eu não posso perder a minha tranquilidade, perder a minha paz, por causa daquilo que eu nem sei se vai acontecer ou não. Então, uma das coisas que causa ansiedade, que causa depressão, é a ansiedade. Uma outra coisa que causa depressão é a realidade. Ou seja, o que é a realidade? Realidade, eu vou dar mais detalhes, mas é o que você está vendo agora. Jesus, ele disse assim: minha alma está profundamente triste até a morte. Vou ler novamente. Jesus disse, lá em Marcos 14:34, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Lembra que eu digo para vocês? A depressão, na verdade, não é uma doença física. A depressão é um estado de tristeza, um estado emocional de tristeza profunda. Por isso que tomar remédio para a depressão vai aliviar uma coisa ou outra, mas ele nunca vai te curar, porque não existe um remédio que ataque ou alivie ou cure e trate, sare as suas questões emocionais. Então Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Por que ele disse isso? Porque ele sabia exatamente o que ele ia passar. Uma coisa é você não saber o que vai acontecer. Outra coisa é você saber exatamente o que vai acontecer com você. É como um homem que está no corredor da morte, por exemplo, numa cadeia americana, ele está no corredor da morte e foi marcado, sei lá, que dia 14 de setembro é o dia em que ele vai ser executado, porque foi condenado à morte. Então essa pessoa, ela sabe, hoje no dia 13, ela sabe exatamente o que ela vai passar amanhã. Então, esta realidade sobre nós, muitas vezes porque a gente sabe, está vendo, está olhando, ela causa em nós uma tristeza profunda, como Jesus Cristo teve. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. E Jesus Cristo passou por um momento de tristeza profunda. Jesus Cristo passou por um momento de tristeza profunda. E o que é realidade? Qual o significado de realidade? É o que é real. Veja, o que é realidade é uma discussão, que eu posso dizer, filosófica, que nos tempos antigos, há milhares de anos, já se discutia o que é realidade, porque existem várias dúvidas do que é realidade. Quando você vai no dicionário buscar o que é realidade, ele diz o que é real, fala, puxa, e o que é real? Aí ele diz assim, o que realmente existe, fato, real, verdade. Veja, eles, para explicar a realidade, eles usam a palavra real com frequência, mas na verdade eu coloquei aqui entre aspas, e essa é uma tradução minha para você, o que é a realidade? Aquilo que agora é uma verdade. Aquilo que agora é uma verdade para você. Talvez você esteja aí com uma ferida na perna e essa ferida esteja crescendo. Você olha e você vê a ferida na perna e você vê a ferida crescendo. E se você olhar agora para a sua perna, você vê a ferida. Ninguém pode falar para você, falar, não, isso não existe. Fala, não, você está vendo. Então a realidade é aquilo que agora, para mim, é uma verdade. E que essa ferida está doendo, está machucando, está crescendo, está piorando, é uma verdade para mim. O problema em questão é que esta realidade,
Esta realidade, quando a gente hoje olha, você vai lá na sua geladeira e não vê o que comer hoje, isso para muitos tem causado a depressão. O choque da realidade tem causado a depressão. E nós sabemos que isso machuca demais. Você não está com medo, por exemplo, de perder o teu casamento. Talvez você esteja olhando e falando, você perdeu o teu casamento. Essa é a tua verdade, essa é a tua realidade. E talvez isso doa demais para você e por isso você entrou em depressão. Então muitas vezes a realidade, que ninguém está aqui para encobrir nada. A própria Bíblia não encobriu nada de ninguém. E a realidade, ela deve te ensinar e não te levar à depressão. E mais para frente eu vou comentar melhor sobre isso. Mas a realidade leva muitos à depressão. Porque a realidade é aquilo que você está vendo. Eu entendi, pastor, eu sei que você está falando que a minha vida vai melhorar, mas eu estou assim hoje. E hoje, pastor? E hoje? E agora, pastor? Eu sei que Deus cuida, pastor, mas hoje, agora, eu não tenho o que jantar com os meus filhos, pastor. E agora, pastor, o que eu vou fazer? E às vezes, muitos de nós, vivendo essa circunstância e essa situação, então vai para um quarto, tranca a porta, se deita numa cama e faz de tudo para fugir da realidade. Eu, como vocês sabem, eu sofri toda a minha adolescência, até a juventude, até os meus 23, talvez até mais que isso, eu vivi em depressão. E uma das coisas que eu queria fugir na minha vida era da realidade. Eu deitava em um sofá lá da casa que eu morava quando adolescente e ficava assistindo televisão. Mas a maioria das vezes eu nem prestava atenção no que estava passando na televisão. Que a minha realidade ali naquele momento de pobreza, de risco de ser despejado da onde eu morava, de não ter o que vestir exatamente o que eu gostaria de vestir, de não ter o que eu gostaria de comer. Eu lembro que eu me sentava no sofá e eu tentava dormir o máximo que eu conseguia. Sabe por quê? Porque era a forma que eu fazia para tentar fugir da realidade. Vocês sabem que, para mim, no meu entendimento, nas minhas emoções, no meu pensamento, o que eu vivia era tão terrível, que eu, às vezes, eu me beliscava e fazia isso literalmente. Ou então tentava dormir para sonhar alguma coisa, porque eu pensava comigo, não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível que eu esteja nessa condição. A pergunta que eu mais fazia a Deus nessa época era: Deus, por que eu nasci? Porque eu não queria viver do jeito que eu estava vivendo. Aquela era a minha realidade. Aquela era a minha realidade. E eu sei, queridos, por experiência própria, que a realidade tem levado muita gente para a depressão. A realidade tem levado muita gente para a depressão. Então, além de ansiedade, além da realidade, né, o que você está vivendo, outra coisa que nos leva também, e talvez eu quero que você tente se encaixar em algum destes. Se você se encaixar em alguns destes, já a gente vai falar sobre o que podemos fazer. Mas, além da ansiedade, da realidade que leva muitos de nós para a depressão, nós temos também a opressão. Opressão. Salmos 107:39 diz assim: mas outra vez decrescem e são abatidos. Por quê? Por causa da opressão. Opressão. Opressão significa oprimir até matar, tá? Oprimir até matar. Sobrecarregar, reduzir a nada, destruir, aniquilar, falta de ar, sensação de sufocamento, sensação de abafamento. E aí eu vou colocar entre aspas aqui
o meu entendimento espiritual sobre opressão. O que é opressão para mim? É um ataque espiritual contínuo. Opressão para mim é um ataque espiritual contínuo. Veja que ele fala aqui em decrescer, e que por causa da opressão, como diz aqui em Salmo 107, por causa da opressão eles decrescem e são abatidos. Ou seja, é como se as pessoas literalmente recebessem muita pressão para não fazer. Você já deve ter visto em algum filme algo parecido com o que eu vou falar agora. Imagina que o lutador de boxe, ele precisa ganhar aquela luta. Se ele ganhar aquela luta, ele vai ser o campeão mundial. Mas o inimigo dele sequestrou um filho dele, mas ninguém sabe. Se ele contar para a polícia, o filho vai morrer. Então, sequestrou o filho dele e mandaram um recado para ele. Falaram: se você ganhar a luta, você vai perder o seu filho. Nós vamos matar o seu filho. E aí ele entra naquela luta, ele quer ganhar, é a luta da vida dele, mas fica aquela opressão na mente dele de que, olha, se você ganhar, nós vamos matar o seu filho. Eu me lembro que quando Deus começou a me ensinar sobre questões espirituais, eu tinha muita opressão de que eu não deveria caminhar nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, eu lembro de uma vez que em sonho, a minha filha mais velha, o inimigo veio, alguns gigantes, no sonho veio alguns gigantes lutar comigo. E eu lembro que eu peguei uma faca e lutava com eles e ia matando um a um. Só que o último, quando eu ia enfrentá-lo, ele pega e coloca a minha filha mais velha na minha frente. E eu estava derrotando, e eu sei que aqueles gigantes eram demônios. Mas ele colocou a minha filha na minha frente, morta, e sem nenhuma pele do corpo. Eu vi essa cena. Eu vi a minha filha sem pele nenhuma do corpo. Sabe quando você vai naqueles livros e aparece o músculo, os ossos? A minha filha inteira estava assim. E era ele me ameaçando: se você continuar falando dessas questões espirituais, eu vou pegar a tua filha. E eu lembro que na época minha filha ainda passou um grande problema, que quase morreu, mas graças a Deus está aqui, está bem, está viva, e é quem me ajuda aqui nos cultos todo domingo. Então, eu quero que você entenda que é isso, a opressão é algo que faz você paralisar. A opressão são vozes que ficam, parece que o tempo todo na sua mente, sempre colocando empecilhos, sempre colocando entraves, sempre colocando perigos, sempre dificultando as circunstâncias, sempre dificultando as situações, sempre deixando você com medo. Quando aí um dia você acorda mais animado, você diz: hoje eu vou fazer uma faxina geral nessa casa, mas passa 2 horas, já vem pra quê? Ninguém tá olhando, ninguém tá vendo, ninguém gosta de você, ninguém se importa com você. A opressão, ela fica ali na sua cabeça, aquele monte de vozes que fica literalmente te oprimindo, literalmente te sufocando, literalmente abafando. Ei, olha, presta atenção nisso aqui. A opressão é oprimir, sobrecarregar, ou seja, deixar você pesado, com as costas pesadas, reduzir a nada, destruir, aniquilar, falta de ar, de sufocamento, de abafamento. Então, eu posso resumir tudo isso aqui, que aquelas pessoas que estão vivendo em opressão, elas estão debaixo de um ataque espiritual contínuo, que quer, como diz a palavra em João 10:10, que não é coincidência com todos esses significados, que quer matar, roubar e destruir, acabar com a tua vida, acabar com os teus sonhos, acabar com o teu futuro. Então eu quero que você entenda o quão sério é. Água quentinha, gostosa. O quão sério é você viver oprimido, viver debaixo de um ataque espiritual. E a Bíblia diz ainda no texto que decrescem e são abatidos, ou seja, o exército diminui, os fortes vêm e abatem. Ser abatido é ser eliminado. Então é muito sério,
E por causa dessa opressão toda, levam muitos até em suicídio. Aqui hoje eu não vou falar sobre suicídio, mas lembra que a gente já discutiu que a depressão, se você não cuidar, te leva ao suicídio. Por quê? Porque essas vozes vão ficar falando que a melhor solução para a tua vida é se matar, mas isso é uma mentira. Mas o fato é que a ansiedade, a realidade e a opressão te levam à depressão. E por último, que eu quero falar aqui para vocês, desses algumas possibilidades de coisas que causaram a depressão em você, é a incredulidade. Romanos 11:20 diz assim: pela sua incredulidade foram quebrados. Você já chegou no final do dia assim e você se sentir totalmente quebrado? Você se sentir totalmente exausto? Você se sentir totalmente cansado? Você se sentir sem forças nenhuma? Quando a Bíblia fala aqui de estar quebrados, ele fala que uma das formas que facilita sermos quebrados, ou sermos desanimados, sermos desencorajados, se sentirmos destruídos, se sentirmos acabados, uma das coisas que causa isso, conforme esse texto de Romanos 11:20 diz, é a incredulidade. E o que é incredulidade? Falta de fé. Atitude e tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Ou seja, a incredulidade, além da ausência da fé, que é a falta de fé na incredulidade, a incredulidade, ela também, ela faz você ser uma pessoa de coração duro. Sabe, Tomé, ele andou por 3 anos com os discípulos, mas quando os discípulos falaram para ele que Jesus ressuscitou e estava ali, eram pelo menos, tinham mais, mas eram pelo menos 11 testemunhas de confiança, 10, né, que estava sem Judas, 10 testemunhas de confiança de Tomás. E quando falaram para ele que Jesus apareceu, ele não acreditou. Então a incredulidade endurece o coração da gente. E eu já percebi que a incredulidade, ela faz com que a gente tenha dificuldade de encontrar oportunidades, de encontrar saída. Qualquer coisa que digam para você, você não acredita. Se alguém for orar por você, você não acredita. Você dá risada ou ignora. Se alguém te dá uma palavra, você fala, essa palavra eu já ouvi. Ou seja, você está numa incredulidade tamanha. Eu lembro de uma pessoa que veio dizer para mim assim: pastor, eu queria que você me ajudasse porque meu casamento está destruído, eu estou querendo me separar do meu marido porque não tem mais jeito. Aí eu falei, não, mas a Bíblia diz. Aí eu falava o texto e ela dizia assim: ah, mas esse aí eu conheço. Não, esse aí eu conheço, pastor, já ouvi falar, já li. Tá bom. Aí eu pensava, meu Deus, o que eu vou falar? Ah, mas tem um texto que diz... Ah, não, pastor, isso daí também eu já conheço. Eu já conheço. Não, entendi, esse texto daí eu já conheço. E aí eu pensando de novo... Ah, mas tem uma Bíblia diz... Ela falou, não, esse texto aí também eu já conheço, pastor. Aí eu falei, por que você não aplica o texto, então, na tua vida? Porque já conhece tudo. Mas sabe qual é o ponto? É que o coração criou uma casca de incredulidade tão grande, por causa de frustrações ou coisas que não deram certo, ou expectativas que foram frustradas, ou sonhos que talvez você gerou do próprio coração e não com base naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Mas o fato é que a incredulidade, conforme o texto diz, ela vai fazer você se quebrar inteirinho. Ela vai fazer você se quebrar. Ela vai fazer você se arrebentar. Sabe? É como o filho pródigo. Ele pega a parte do pai, sai correndo, gasta tudo. Aí quando ele já está comendo lavagem, está moído, está quebrado, está reduzido a pó. Quando já não se sente mais nada.
quando já viu que a fé que ele colocou no dinheiro que ele levou, que podia levar ele para algum lugar, ele viu que isso não deu certo, aí ele volta quebrado. Ele volta literalmente quebrado. E a graça é que o pai dele o recebe de volta. Mas o fato é que a ansiedade, a realidade, a opressão e a incredulidade, elas causam depressão na tua vida. Deixar de crer naquilo que Deus pode fazer causa depressão na tua vida. E já me disseram também que incredulidade é ausência de Deus. Não. O ser humano, ele precisa reconhecer que Deus existe. Mas eu conheço muita gente que conhece a Deus, que entregou a vida a Jesus, mas dependendo da circunstância que estiver vivendo e da situação que estiver passando, ela não consegue acreditar que algo possa acontecer para ela sair daquela situação, para ela sair daquela circunstância. E eu sei, e eu falo isso com amor e com carinho pela tua vida, e eu sei que há circunstâncias e há situações de que realmente é difícil a gente acreditar de que algo vai mudar, de que algo vai acontecer. Mas Abraão, ele é chamado de pai da fé. E Abraão, ele aguardou 25 anos. E de vez em quando a fé dele oscilava assim. Ele é pai da fé, mas tinha as fraquezas dele. Se a fé dele fosse tão absoluta, ele não teria se deitado com a escrava dele. Sara chegou a rir quando o anjo disse que ela teria um filho, por causa da idade avançada em que ela estava e que Abraão estava. Então veja, mesmo nessas circunstâncias, Deus de vez em quando vinha e renovava a fé. Então, mas o que eu quero dizer, por enquanto, é que você de vez em quando não acreditar em alguma coisa que possa mudar, o que possa acontecer, só mostra que você é ser humano. Só mostra que você é ser humano. E não deixe essa incredulidade te levar à depressão. Bom, como que você pode vencer então a ansiedade? Como que você pode vencer a ansiedade? A ansiedade, se ela não for vencida, vai te levar à depressão. Como que você vence a ansiedade? Diz aqui a Bíblia para nós, né, em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, como vencer a ansiedade? Ore por aquilo que te deixa ansioso. Ore por aquilo que te deixa ansioso. E outra coisa, lance essa responsabilidade, lance este problema nas mãos de Deus. Coloque lá. É como eu não queria falar esse exemplo porque é muito antigo, mas é o único que me vem à mente. É como um carteiro que precisa entregar a carta. Ele está lá carregando a carta, ele sabe que na rua tal, no número 19, ele precisa entregar aquela carta. Ele não pode esquecer. Então, de vez em quando, você vai ver o carteiro na sacola dele, ele pega umas cartas, dá uma folhada assim, para ele não esquecer e guarda. Daqui a pouco, ele dá uma olhada de novo. Quando chega na rua, ele pega, vai olhando, olha, até entregar. Uma vez que ele entregou aquela carta no endereço que estava como remetente, ele então descansa. O que ele tinha que fazer era entregar a carta na casa. A carta foi entregue. A carta foi entregue. É como alguém que está numa doença que você é terminal. O médico já falou que não tem jeito. Os médicos vieram de fora, olharam, falaram também que não tem jeito. Você olha e está vendo que não tem jeito. Então é uma situação que você mesmo, por mais que você queira, você não consegue resolver. Então nesses casos a Bíblia diz: não fique ansioso por causa disso. Não fique ansioso por causa disso. Entrega para mim.
Entrega para Deus, entrega para Jesus. Então, no caso da doença que eu estou falando, fala: Senhor Jesus, Tu sabes a situação de fulano de tal. Tu sabes o que os médicos já falaram. Eu sei que o Senhor tem poder para curar. Então, se o médico e nenhum homem pode resolver, eu então coloco o fulano de tal nas Tuas mãos. E eu entrego a vida dele para o Senhor. E o Senhor trate e faça como o Senhor quiser. Eu conheço histórias de que depois que fizeram essa oração, a pessoa no dia seguinte morreu. Fala assim: ô pastor, obrigado então eu faço a oração, aí a pessoa morre e resolve o problema. Não, é porque a pessoa, ela já está no tempo dela. E você precisa lidar com a situação, a circunstância que você está passando. E Deus não quer que teu coração fique preso a essa pessoa, porque não é culpa sua o fato da pessoa estar do jeito que está. Então, quando você entrega a Deus e pede para que Deus resolva, Deus está evitando que a pessoa sofra mais do que deveria sofrer. E tem outro contexto que eu não vou falar agora, mas Deus está evitando que a pessoa sofra mais do que deveria sofrer. Porque sofrimento todos nós vamos passar. E às vezes é incrível isso, eu não sei te dar detalhes espirituais sobre isso, mas eu já vi diversas circunstâncias em que a pessoa estava sofrendo e ela não ia enquanto alguém da família não liberasse aquela pessoa, não colocasse aquela pessoa nas mãos e no colo de Deus. E quando você faz isso, a ansiedade passa. Sabe do filho que vive usando drogas e você não está cabelo branco, não sabe mais o que fazer. Já fez tudo o que você podia fazer e agora você anda chorando e não sabe o que fazer. Faz essa oração. Entregue a Deus, porque senão, se já não está, você vai entrar em depressão. Amém? Entregue. Não andem ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Não tem, Deus não quer que a gente fique preocupado com nada. Pastor, mas eu não sei o que nós vamos comer amanhã. Você comeu hoje? Então você vai dormir, você tem aí mais 10 horas para Deus agir. Entrega para Deus. O Senhor sabe. Uma vez eu orei isso, não vou contar aqui em detalhes, mas eu orei isso. Falei: Senhor, Tu sabes que eu não tenho nem leite para dar para os meus filhos. Em 30 minutos o leite apareceu. Então, eu quero que você lance a ansiedade sobre o Senhor. Ele pede para você fazer isso. Ele pede para que você entregue a responsabilidade por aquilo que você está vivendo nas mãos dele. Sabe, eu tenho um pastor amigo, pastor Douglas, ele contou uma história uma vez, não dá tempo de eu contar aqui, que a pessoa disse assim, era algo terrível aconteceu, a pessoa disse assim: Deus, agora eu quero só ver o que o Senhor vai fazer para resolver isso. Então ela está falando: já não é mais problema meu, o problema está nas mãos do Senhor. É o Senhor que vai ter é o Senhor quem vai dar um jeito nessa situação. E é assim que a gente se livra da ansiedade. Como vencer a depressão? Como vencer esses pontos que nos levam à depressão? Como vencer a realidade? A Bíblia diz em Efésios 3:20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Veja, a realidade me diz uma coisa, mas Deus está dizendo que Ele pode fazer outra. A Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 1, que a terra ela foi criada do nada. Ela foi criada do nada. Ela foi criada do nada. E quando ela foi criada, se ela foi criada do nada, significa que você não precisa ter alguma coisa para que Deus faça e transforme radicalmente a tua vida. Eu me lembro que certa vez eu fui ministrar numa igreja e naquele dia eu ministrei Gênesis capítulo 1, verso 1. E anos depois eu fui ministrar numa outra igreja. E quando eu fui ministrar nessa outra igreja, um casal que estava nessa outra igreja veio até mim e eles falaram assim: pastor, você lembra que o senhor ter ministrado numa igreja tal? Eu falei: lembro, nós estávamos lá, esse aqui é o meu marido. Eu e ele estávamos lá naquele dia que o senhor ministrou. E nós chegamos naquela igreja e nós dissemos assim: Deus, nós precisamos de uma palavra, porque senão nós vamos desistir do nosso casamento. Por quê? Porque não temos nada, não temos fogão, não temos colchão, não temos lugar para morar,
não temos dinheiro, estamos endividados, ou seja, não tinha a mínima possibilidade da gente se casar. Mas quando ouvimos o Senhor naquele dia, que a gente tinha decidido cancelar o casamento, que já estava marcado, cancelar o casamento, faltavam 6 meses, naquele dia que a gente decidiu cancelar o casamento, nós ouvimos aquela palavra em que o Senhor disse que Deus criou a terra e tudo que nela há, Ele criou do nada. Ele criou do nada. Só pela palavra dele Ele fez tudo aparecer e acontecer. Então nós saímos daquele dia do culto. Senhor, nós vamos manter a data do casamento, ainda que não tenha nada, mas por causa da tua palavra que ouvimos hoje, nós cremos que o Senhor vai mudar essa situação, vai mudar essa realidade. E aí eles estavam ali contando para mim, falaram, pastor, nós nos casamos, ganhamos tudo, não precisamos comprar nada, cama, fogão, geladeira, mesa, cozinha completa, sala completa, quarto completo. Pastor, não tivemos que gastar dinheiro com nada, ainda viajamos, porque pagaram viagem para nós. Então, eu quero que você entenda que a realidade, ela não representa o teu fim. E eu sei o que eu estou falando do que você está vendo. Eu sei que o que você está vendo é contra qualquer tipo de esperança. Então creia contra a esperança, assim como Abraão fez. Ou seja, o que eu vejo não me dá esperança, mas eu vou crer porque tem uma palavra que foi liberada. E eu quero que você creia porque tem uma palavra que está sendo liberada para você agora, que está sendo liberada essa noite. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E olha só, o poder dele está dentro de você. Ele vai usar a tua própria vida, a partir da tua vida, para abençoar você e abençoar outras pessoas que necessitam ser abençoadas por ele. Mas ele está falando assim, olha, tire da tua mente toda a impossibilidade de hoje, porque você não tem ideia do que esse Deus pode fazer por você amanhã. Amém? Amém? Glória a Deus. O outro ponto que causa aqui, para nós refletirmos, que causa a depressão é a opressão, conforme nós falamos. A Bíblia diz para a gente lá em Jó 5,15: Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-os das garras dos poderosos. Queridos, a Bíblia diz que aquilo que Deus ia fazer ninguém sabia, ninguém viu, ninguém conseguiu entender, nem os poderosos dessa era. A Bíblia diz assim, nem as potestades, nem as autoridades daquele período, daquele tempo, sabiam o que Deus estava preparando para aqueles que amam ao Senhor. Então, a Bíblia ensina pra gente que Jesus, lá em Isaías 61, a Bíblia ensina pra gente que Jesus, ele veio para nos arrancar das garras do opressor. Arrancar, tirar a gente, libertar. Tirar as algemas, desamarrar, desatar, arrancar as correntes. Então a Bíblia ensina pra gente que se você tem alguém que está aí te oprimindo, se você se sente oprimido, se você tem escutado vozes, eu peço a você, clama ao Senhor, porque Ele salva. Fala, Jesus, me salva dessa opressão, tira estas vozes que sempre me dizem não, que sempre estão tentando me oprimir, que sempre estão tentando me fazer recuar. Senhor, me ajuda. Senhor, vem com a tua espada. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus destruirá tudo só com o abrir da boca. Aqui diz, Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca. Aqui Ele está falando assim, que há muita gente que fala mal, há muita gente que lança praga, há muita gente que lança maldição. Assim como eles abrem a boca para destruir a tua vida, o Senhor diz também que Ele também virá e Ele vai só abrir a boca, Ele não vai nem falar, e tudo que é inimigo vai ser destruído, e tudo que é inimigo vai ser derrotado. Eu diria para você, e se você não acredita, fique com o restante da mensagem, mas
toda opressão são espíritos imundos, são espíritos demoníacos, são anjos caídos, são entidades que ficam falando na tua orelha e falando no teu ouvido, tentando te oprimir, tentando te desgastar, tentando fazer você parar, tentando brecar, tentando te diminuir, tentando fazer você encostar em algum canto e começar a chorar. Mas não, clame a Jesus, fala: Senhor Jesus, vem me salvar de toda essa opressão. Vem falar, fala: Senhor Jesus, me coloca em pé, me levanta novamente, restaura a minha sorte. Isso é bíblico. Me faz levantar deste lugar de prisão, me faz sair desta jaula de impotência, de incapacidade, me faz sair, Deus, desse mundo de opressor. Tem outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu acho que não é o momento, e eu também tenho que ficar atento com o tempo. Mas Jesus, ele pode te livrar de qualquer tipo de opressão, e você deve clamar a Jesus para que ele te livre da opressão. Como vencer a depressão? Como você não deixar que a incredulidade faça você se tornar uma pessoa deprimida? A palavra do Senhor diz lá em Marcos 9:24, um homem que tinha um filho que estava possesso, que tinha um filho que muita gente havia orado por esse filho, dizendo que Deus ia curar, que Deus ia mudar a história dele, e Deus não curou, e a história dele nunca mudava. Que os discípulos passaram a madrugada orando pelo menino e também não resolveram. E aí chega Jesus e diz assim: eu vou resolver o problema deste menino. E aí Jesus pergunta para o pai: pai, você crê que eu posso resolver isso? E o pai diz assim: creio. Mas olha o que ele diz: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele está sendo sincero de coração, ele está dizendo assim: eu creio porque o Senhor está falando, eu quero acreditar nessa palavra. Mas a verdade é que tanta gente já orou pelo meu filho, tanta gente já prometeu algumas coisas, que eu estou com dificuldade de acreditar. E o que a Bíblia ensina então, quando nós nos sentimos incrédulos? A Bíblia diz: Senhor, está aqui, me ajude a vencer a minha incredulidade. Então você deve pedir a Deus, se tem faltado fé para você, peça a Deus, fala: Deus, me ajude a vencer a minha incredulidade. Me ajude a continuar crendo em alguma coisa que você estava perseguindo espiritualmente. Me ajude a continuar acreditando. Me ajude a continuar confiando. Me ajude na minha incredulidade. A incredulidade pode acontecer com qualquer pessoa. De que às vezes a gente não acredita que tem algum tipo de salvação. Que às vezes a gente não acredita que algo pode mudar a história, que algo pode fazer, que algo diferente pode acontecer. Mas a Bíblia diz para que nós façamos igual a este homem: Senhor, eu tenho dificuldade, porque tanta coisa já esperei e não aconteceu, mas me ajuda na minha incredulidade. E Jesus foi, repreendeu o espírito que estava no menino, e o menino foi curado espiritualmente naquele dia. E ele falou: eu não acredito que o Senhor vai mudar a minha história. E olha como isso é forte para nós. Aquele homem, ele passou anos esperando por uma cura que não vinha do filho. Mas de repente, em um dia, o filho dele recebe a presença de Jesus. E Jesus cura o filho dele. E de repente, a maior aflição da vida daquele homem não existe mais. E eu creio que isso é vencer a incredulidade. Eu creio que pela fé a gente deve caminhar assim, de que eu não sei, eu tenho feito
eu tenho feito tudo que eu posso fazer. Então, se não está resolvendo, eu coloco nas mãos de Deus. E se eu coloquei nas mãos de Deus, eu preciso continuar crendo que a qualquer momento a minha vida pode mudar de uma hora para outra. É como aquela pessoa que está presa num cativeiro, refém de um sequestro, e que ela acha que não tem como sair e que vai morrer. Como cenas que a gente já viu, que quando a pessoa descobre que é a polícia, dela desmaiar, dela começar a chorar, porque ela não esperava que a vida dela fosse mudar. Ela não esperava que Deus fosse agir daquele jeito e naquele momento. Ela não esperava que aquilo acontecesse. Então eu quero que você creia nisso, de que o que não é hoje pode ser amanhã. O que não é hoje pode ser daqui a uma hora. O que não é hoje pode ser daqui a uma semana. Mas eu quero que você mantenha a sua fé. Porque se você mantiver a sua fé, a incredulidade não entra e a depressão também não vai chegar à tua vida. Ou, se você restaurar a tua fé, a incredulidade não entrar mais, você vai ser curado da depressão. Por último, eu quero declarar para você que só Jesus pode fazer você sair da depressão. Então, por que você está deprimido? Pode ser por causa da ansiedade, pode ser por causa da realidade, pode ser por causa da incredulidade, pode ser por causa da opressão. Mas Jesus pode te livrar de todas estas coisas. A Bíblia diz lá em Isaías 43:13: desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Em textos mais antigos, agindo eu, ou agindo o Senhor, quem impedirá? Eu quero que você entenda que Jesus Cristo tem poder para te livrar espiritualmente de todo tipo de opressão, de todo tipo de incredulidade, de todo tipo de realidade que hoje te atormenta. Ele pode mudar a tua história, te tirar da ansiedade. Você precisa confiar em Jesus para isso. E eu sei que normalmente os espíritos aproveitam a sua fragilidade e tentam te afundar ainda mais. Por isso que eu digo esse texto para você: entregue os teus inimigos nas mãos de Deus. Eu não estou dizendo inimigo carne e osso, às vezes pode até ser alguém que está te perturbando, mas normalmente é um espírito por trás. Você fala: Senhor, eu coloco todos os meus inimigos nas tuas mãos. E Deus está falando: se eu agir contra os teus inimigos, ninguém vai livrá-los das minhas mãos. Não vai ter mais conversa com eles. Não vai ter mais esperança com eles em relação à tua vida. Então eu quero que você creia que Deus, ele pode te tirar dessa depressão, mas você deve dar o primeiro passo. Dando o primeiro passo conforme tudo que a gente falou, dando o primeiro passo, fazendo as orações que a gente fez aqui, que a gente falou, dando o primeiro passo, entregando todas as tuas necessidades nas mãos de Deus e deixando Deus cuidar da tua história. E que Deus, em nome de Jesus, te liberte de todo tipo de depressão sobre a tua vida. Amém, queridos? Só Jesus pode fazer isso, mas Jesus diz: eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vim para libertar aqueles que estão cativos, seja do que for. Seja do que for. A depressão não deixa de ser uma prisão que impede você de caminhar e desfrutar e viver aquilo que Deus tem para você. Impede você de viver a tua vida de forma natural. Mas eu quero que você vença a depressão conforme esses 4 passos que nós ensinamos a ti esta noite. Que Deus abençoe. Eu queria fazer, infelizmente, uma nota de falecimento. Pastor Antônio Mário
faleceu de Covid. Nós estávamos aqui orando por ele já há umas 4 semanas. Infelizmente ele faleceu de Covid. Pedi também pela Cleusa, né, e pela sua filha Kelly. Então pela Cleusa e pela filha Kelly e pela Edna, né, pela mãe dela. A Edna pede pela mãe que está internada. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, conforme todos os pedidos que já lemos, nós te pedimos nesse final, Pai, principalmente aqui pela vida da Cleusa e da sua filha Kelly, em nome de Jesus, conforme aprendemos essa noite, entregamos, ó Pai, ambas nas tuas mãos. Também te peço, ó Pai, pela mãe da Edna, que está internada. Eu coloco, ó Pai, a mãe da Edna nas tuas mãos, que o Senhor dê solução, Pai, sobre este caso. E também, Pai, te peço consolo pela vida, os familiares do pastor Antônio Mário, né, que faleceu, ó Pai querido, no dia de hoje. Que o Senhor console e conforte a casa, que o Senhor console e conforte a vida de cada um deles. Ô filha, tem algum pedido no Facebook? Sobe aí. Dá pra ir arrastando aí? Então, é isso, que Deus abençoe a tua vida e que Deus seja com todos esses pedidos de orações. Eu vou acrescentar aqui o pedido pela Cleusa e também pela Edna, para a gente continuar orando até que Deus nos dê a solução sobre essas coisas. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que a graça, o amor e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam sobre vocês. Em nome de Jesus, amém.